A Fernanda Polo está aqui, está com uma apuração já sobre algo que é recorrente, Gabriel Jacobsen, nas discussões, se é rio, se é lago, o que isso quer dizer, se isso muda, não muda, e vai falar com a gente a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Kelly Jacobsen, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde, Fernanda. É uma discussão antiga, né? Uma discussão histórica, e os especialistas se dividem sobre a natureza do Guaíba. Tem gente que diz que é lago, tem gente que diz que é rio, e tem gente que diz que é misto, que é um pouco de cada. E aí agora com a enchente essa discussão acabou voltando a ganhar força, né? Para explicar para os nossos ouvintes, oficialmente pela prefeitura e pelo governo do estado, o Guaíba é reconhecido como um lago, mas nos mapas do IBGE e da Marinha aparece Rio Guaíba. Tá, peraí, então prefeitura e estado até nisso chamam tem de divergência. lago. Isso. Governo federal, Isso. União. Estrutura federal, União, Os que inclui mapas, Exército, Rio. Marinha, Rio Guaíba. Rio. Perfeito. Qual é a então, diferença? Aí tem alguns argumentos para cada lado, né? Para dizer se é rio ou se é lago. Sobre argumentos para ser lago, dizem a questão da correnteza, né? Muitas vezes as pessoas dizem, tem correnteza é rio. O professor Rualdo Menegá, da URGS, explicou que não necessariamente, que lagos, mares e oceanos têm correnteza também, então não seria um argumento muito válido. Ele afirma que a água não escoa como num rio, que é no fundo, ela escoa por cima. E aqui a gente tem o delta, né? O delta do Jacuí, que é uma formação de ilhas que ocorre quando os rios encontram um corpo d'água maior. E aí ele funciona meio que freando o rio. Então ali ele deixaria de ser rio. E os argumentos para classificar como rio, segundo o professor da URGS, ele deixaria de ser rio ali, desculpa, no delta do Jacuí, e viraria um lago. E os argumentos para ser rio, segundo o professor Elírio Toldo Júnior, é que ele tem um padrão de escoamento que é o mesmo desde as nascentes, com uma circulação fluvial, então né, por isso rio. Ele tem uma grande vazão e renovação, e ele possui um canal que, se fosse um lago, já estaria assoreado, mas não está. E aí tem também especialistas que dizem que é misto, e a própria Prefeitura de Porto Alegre afirma que é misto, eles nos informaram em nota, que em alguns pontos ele se comporta como um rio e em outros como um lago. A gente também ouviu a AGAPAN, que é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, e eles defendem que o Guaíba seja reconhecido como um curso d'água, especificamente esse termo, curso d'água, que seria o equivalente a um rio. E assim, é importante, né, destacar que para os especialistas esse é um debate importante do ponto de vista científico, né, tu ter o termo correto, porque também vai acarretar questões de gestão ambiental, né, de como tu tratar. Medidas. Do quanto se pode interferir as margens de um lago e do quanto se pode interferir O regramento as margens é diferente. de um rio. Exatamente. Para um curso d'água, né, para um rio seria até 500 metros, né, De que teria proteção? de proteção, de área de preservação permanente, e num lago é 30. E aí algumas pessoas, né, estão alegando que essa mudança, porque ao longo dos anos foi mudando de rio para lago a classificação oficial. Algumas pessoas alegam que seria para atender interesses imobiliários. Mas, segundo a prefeitura, a decisão se baseia no Atlas Ambiental de Porto Alegre. Que é do professor. Que é do professor Rualdo. Ele ajudou, né, ele é coordenador, foi coordenador em 98, e classifica oficialmente como lago. E aí o próprio professor Rualdo, ele diz que uma das raízes desse problema da questão de proteção das margens se diz respeito à legislação ambiental, que não protege os lagos, como a gente falou. E então, para ele, não é o termo que causa o problema. Ele fala que, sendo rio, lago ou o que for, vai continuar tendo especulação imobiliária. E aí ele fez alguns estudos sobre os rios da região metropolitana, os rios que vêm pro Guaíba. Então vamos ouvir o que ele diz sobre isso. Nos últimos 20 anos, todas as cidades metropolitanas e todas as cidades dessa bacia do Jacuí Baixo expandiram suas estruturas urbanas, suas saias urbanas até o limite dos rios. Todas. Então, assim, de dizer que o problema da especulação imobiliária é a designação, é uma falácia, né? Bom, o debate é muito extenso, né? Tem muitos argumentos de cada lado. São 2 reportagens que o pessoal pode conferir em GZH, com todos os argumentos para rio, lago, ser misto, e também com toda essa questão, né, da especulação imobiliária, das ocupações da beira do rio. E um ponto final aqui é que todos os especialistas e associações ouvidas, né, todo mundo concorda que precisa ter uma proteção maior. Sem dúvida. Esse é o ponto mais importante. Fato. Obrigada, Fernanda. E a discussão vai longe, Gabriel.